Quando eu comecei a perceber que a minha energia estava mais sutil e eu conseguia me proteger melhor desses seres, foi quando eu resolvi visitar, na verdade foi a minha primeira visita no centro espírita, e nesse dia foi algo muito interessante, mas vou contar um pouquinho antes desse processo do meu, entre aspas, desenvolvimento mediúnico. E quando eu terminei, não que eu terminei, mas quando eu percebi que a limpeza energética estava deixando o meu ser mais sutil, a minha energia mais sutil, e isso estava me possibilitando ter essas sensações extrafísicas do que estava acontecendo ao meu redor, falei, nossa, esse negócio funciona. E funciona mesmo. E foi quando eu resolvi, que eu falei agora há pouco para vocês, ir visitar um centro espírita que um amigo meu já estava me chamando, fazia tempo para ir. E eu fui. Foi algo muito interessante, eu já falei para a Márcia já, não sei se falei mais para alguém, mas foi algo muito interessante porque eu fui no centro, conversei com as pessoas, ele me apresentou as pessoas e tal, e eu fiquei lá no meu canto, só sentindo a energia. Gente, uma energia muito diferente de centro espírita. E eu, Pedro, com medo de virar um médium esponja, sabe, de absorver a energia do local e sair de lá todo carregado. Então eu comecei a conversar com os mentores, com os guias, principalmente com o Arcanjo Miguel, e pedi muita proteção para ele, para que eu não voltasse para minha casa carregado. E eu estava lá sentado, conversei um pouquinho com as pessoas, fiquei no meu canto lá e mentalizando, pensando e tal. Quando veio os mentores chegaram para mim assim, ó, senta lá naquela cadeira, lá na mesa de trabalhos mediúnicos. Eu falei, não vou sentar lá. Senta lá. E eu discutindo, olha só, num debate com os mentores, mentalmente falando, né, conversando com eles, eu não vou sentar lá. Não, senta lá, eu não vou sentar. Senta lá, eu não vou sentar. Nesse debate, senta, não senta, senta, não senta, senta, não senta, eu pensei o seguinte, para pôr um ponto final nessa conversa aqui, vamos fazer o seguinte, se me chamarem para sentar lá, eu sento. Se não chamarem, eu não sento, porque aqui é um centro espírita, eu entendo que eles têm as regras deles, eu não posso simplesmente erguer minha mão e falar assim, ó, eu quero sentar lá, porque os mentores estão falando aqui para mim que é para eu sentar lá. E passou um tempinho, teve aquela preleção, né? Teve um momento em que ele estava aplicando passes, e depois teve a palestra, e daí meu amigo sentou do meu lado, chegou assim e falou assim, ô Pedrão, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma que não é tão boa assim. E eu pensei o seguinte, dá a boa logo, porque daí eu fico feliz, na hora que você der a que não é tão boa, eu não vou ficar tão triste, que eu vou ter recebido uma notícia boa. Eu falei, o Clayton, que é o médium que preside ali, que é um dos dirigentes da Casa Espírita, que é médium, ele gostou muito da sua energia. Ele falou que você tem uma aura, um corpo áurico que ele nunca viu antes. Eu, poxa, que legal, e qual que é ruim? Na hora que ele ia falar qual que é ruim, o Clayton virou assim, ô Pedro, queria que você sentasse aqui na mesa, você pode sentar ali, que era exatamente onde os mentores e guias estavam me falando para sentar. Ou seja, foram lá e sopraram na cabeça dele, né, para o Clayton, para eu poder sentar ali e trabalhar com eles.